Jogou, brilhou. 6h29, Felipe Melo já está aqui. Tem muito para falar sobre o esporte hoje. Vamos começar com a Sul-Americana, porque o Pedro Campos amanheceu aqui, chegou aqui todo felizão, porque deu Corinthians, né? Bom dia. Tudo bem, Silvânia? Bom dia pro Pedro também. Deu timão, o Corinthians venceu o Estudiantes de La Plata, o time argentino, ontem na Neoquímica Arena. Mais de 35 mil torcedores estiveram presentes para ver a vitória do Corinthians por 1-0, gol do Gil. Timão venceu por 1-0 a equipe do Estudiantes e garantiu ali uma vantagem para o jogo da volta, né? Na volta na semana que vem, lá na Argentina, na região de Buenos Aires, aí em La Plata, né? O Corinthians tem a vantagem do empate na partida que vem para avançar para a semifinal da Copa Sul-Americana. Não foi um jogo fácil ontem, né? Teve até bola na trave do time argentino, o Corinthians reclamou de um pênalti também, enfim, um jogo bem disputado, mas uma vitória importante contra um time que fez um bom campeonato argentino, quinto colocado do argentino, estava bem na Sul-Americana, então uma vitória que dá moral para o Corinthians permanecer na luta pelo título da Copa Sul-Americana de 2023. E hoje tem Botafogo e Defensa e Justiça. Às 7h da noite, o Fogão, que é o líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta o time argentino. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Então, Botafogo joga em casa contra o Defensa e Justiça hoje, às 7h da noite, pela Copa Sul-Americana. Tá tendo uma polêmica lá no Rio para a utilização do Maracanã, né? Porque o Flamengo e o Fluminense estão bancando a estrutura do estádio que é público. E o Vasco agora quer jogar no Maracanã. Os dois times estão torcendo o nariz aí, mas o Vasco tem direito. Mas o Flamengo e o Fluminense é que estão sustentando o estádio, né, Felipe? Eles ganharam a concorrência, né? Mas, por exemplo, se imagina aqui em São Paulo, se o Pacaembu fosse administrado pelo Corinthians e quando alguma equipe precisasse jogar no estádio, ela não ia poder jogar. O estádio não é do Corinthians, entre aspas, né? O Maracanã não é do Flamengo nem do Fluminense. O Maracanã é do estado do Rio de Janeiro. E o Vasco que pague as taxas quando for jogar lá. Ele entra com o pedido, se o pedido não for aceito pelos dois clubes que administram o estádio, o Vasco procurou a justiça concedeu, porque o estádio é do estado do Rio de Janeiro e o Vasco paga a taxa, né? Então, quer dizer, quem administra o estádio são os outros dois clubes, mas quando o Vasco joga lá, ele paga a taxa. Agora, o gramado do Maracanã não faz tempo já que não é tão bom, né? E o Zico deu uma declaração polêmica falando sobre gramado de artificial, né, como o do Palmeiras e o Botafogo, que isso não deveria existir, gramado artificial e tal. Mas o gramado natural do Rio de Janeiro, do Maracanã, é péssimo, né? Quer dizer, então talvez a gente tenha que repensar as escolhas por gramados artificiais aqui, porque a gente não consegue dar conta dos gramados naturais do nosso país. Bora falar de Libertadores, então. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. E nós tivemos ontem o Internacional em campo pela Libertadores, representando o Brasil, né, Felipe Melo? E deu Colorado. O Internacional venceu a altitude de La Paz. De La Paz, não, de La Paz. 3.600 metros de altitude e o Internacional foi o primeiro brasileiro nessa Libertadores a vencer lá, porque o Palmeiras perdeu, o Atlético Paranaense perdeu lá e o Internacional foi lá e venceu 1-0 e tem a vantagem de volta no jogo da semana que vem em Porto Alegre. Olha que vitória gigantesca do Inter ontem contra a equipe do Bolívar. Time por time, o Inter é melhor, mas jogar na altitude não é fácil. E o Internacional tem a vantagem do empate no jogo da volta em Porto Alegre para avançar para a semifinal do campeonato da Taça Libertadores da América. E hoje tem Palmeiras e o Gustavo Soler mais informações da partida. Depois de 29 anos, o Palmeiras retorna à cidade de Pereira e pela primeira vez vai encarar o Deportivo Pereira. Mas no dia 12 de junho de 1994, o Verdão entrou em campo no estádio Hernán Ramírez Villegas, palco da partida desta noite, para encarar a seleção colombiana em um amistoso. O Alviverde foi derrotado por 3-0 com 2 gols de Rincón
e um de Valência. A curiosidade é que 3 jogadores do Alviverde foram expulsos: Antônio Carlos, Roberto Carlos e Amaral, pelo árbitro Jorge Zuluaga, também colombiano. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo tigre. O pulo do gato. Bandeirantes.